A gente abre o programa de hoje, adoro quando ele vem, ele que é referência na área, Dr. Marcelo A1 é alergista especialista da Asbai. Bem-vindo, querido. Você tá bem? Obrigado, tudo bem? Vocês, e somos obrigado amigos também. Então, adoro também te ver, que a gente já bota o papo em dia antes de começar o programa. Super saudades. Né? Beijo ó, pra família toda. Doutor Marcelo é pai aí de uma grande amiga do meu filho. Coincidências da vida. Um super médico. Amei o assunto. Eu acho que esse assunto abre uma brecha pra gente falar sobre várias coisas. Em primeiro momento, a gente vai falar dos medicamentos quando eles podem manifestar uma reação alérgica nas pessoas. E aí, Juju, minha produtora, foi super criativa e colocou aqui as embalagens dos medicamentos, mas com os princípios ativos, né? E eu também queria conversar com você daquela questão cruzada de medicamentos, que muitas vezes até não vão trazer uma alergia, mas podem trazer outros problemas quando a gente faz o uso, né, sem saber, unindo dois medicamentos que não podem ser usados juntinhos. Perfeito. Né? Então, vamos começar, eu acho bacana até explicar que efeito colateral de medicamento é diferente de alergia, né, doutor? Bem-vindo. Perfeito. Então, obrigado, cara, obrigado do convite. É sempre um prazer estar aqui. Estava com saudade já. Prazer de você e do programa. Então, na realidade é o seguinte, né? A Organização Mundial de Saúde, que hoje está tão falada, né, por diversos motivos aí da pandemia, mas ela define o que a gente chama de reação adversa a um medicamento. Isso é da década de 70, né, essa definição. Todo efeito que um medicamento causou a um paciente e que era indesejável. Tá. O médico, o próprio paciente não desejavam aquilo aconteceu de errado. Mas você tem como subclassificar as reações ou efeitos adversos em N situações diferentes. Tá. E uma delas, por exemplo, é o efeito colateral, que é previsto, muitas vezes, na maioria das vezes, previsto em bula. Quanto maior a dose daquele medicamento, maior a chance de acontecer, etc. e tal. E o outro são as reações alérgicas ou de hipersensibilidade, que são, por definição, imprevisíveis. Né? Tá. Imprevisíveis e você, infelizmente, só vai saber que aconteceu depois que aconteceu. Não tem como você antever que aquilo poderia acontecer. E uma pessoa que nunca teve uma reação alérgica, por exemplo, a um antibiótico, acho que a gente até pode começar por ele, ela pode, em algum momento da vida, manifestar a alergia. Isso, Bárbaro, Carol. Na verdade, a gente costuma explicar isso para os pacientes, fala, puxa, mas eu tomei N vezes na minha vida, em circunstâncias outras, e nunca aconteceu, por que agora? Na realidade, não tem nada em medicina que seja sempre ou nunca, mas a alergia nunca é na primeira exposição. Tá. Você tem uma exposição inicial, em geral, que vai fazer com que o seu sistema imune monte uma resposta contra aquilo. No caso, a medicamento, essa resposta é indesejável, a gente não queria que ela ocorresse, mas ele deixa a resposta pronta e numa exposição subsequente a reação vem. Se a gente for usar o paralelo com o assunto do momento, o que a gente está fazendo quando a gente está vacinando as pessoas? Apresenta aquela substância para a tua imunidade para ela ficar pronta. Só que no medicamento a gente não queria e infelizmente aconteceu. Entendi. Até começando então por essa classificação dos antibióticos, e tem muitos outros, vocês podem perguntar, né, também fiquem à vontade. Quais são então aqueles, enfim, os sintomas mais comuns ligados à alergia e o que nos preocupa, né? Quais desses sintomas acabam trazendo uma preocupação? Perfeito, né? Então, a gente quando escolheu alguns exemplos, vamos pegar medicamentos que são comumente descritos pelos pacientes como causadores de reações. Tá. E aí, como antibiótico, a amoxicilina, que talvez seja o antibiótico por via oral mais usado na nossa população e também é o mais frequentemente descrito como causador de reações. Tá. Que reações são essas? Na grande maioria das vezes, mais de 90% dos casos, elas acometem a pele. Erupções das mais diversas à pele, às vezes inchaços no rosto, lábio, pálpebras, etc. Pode até acarretar sintomas respiratórios junto, dependendo do tipo de reação, então uma tosse, falta de ar e tal. Tá. E até, em última instância, aquela história do choque anafilático numa situação abrupta e rápida, né, precoce, logo após a exposição. Aí você me perguntou, quando que a gente deve se preocupar? Eu diria que assim, primeiro, a gente sempre deve se preocupar quando aparece um sintoma novo que eu não tinha. Tá. E deixa o profissional definir se aquilo é vinculado àquele medicamento ou não, e se é alergia, efeito colateral, etc., porque isso às vezes não é tão simples. Tá. Mas existem sinais mais graves, que é uma coisa poxa, eu vou me preocupar, amanhã eu ligo para o meu médico, isso é uma situação. Outra coisa vou correr para a emergência mais próxima, né? Então essas são as circunstâncias assim. Quando que eu corro para a emergência mais próxima?
é quando eu tenho principalmente um acometimento muito rápido e que não é só da pele. Então, se eu tiver junto um sintoma respiratório, eu comecei a ficar tonto, a visão turva, desmaiei, convulsionei, 192, 193, pronto-socorro mais próximo, porque tem um risco maior de gravidade. E aquela questão do inchaço dos lábios, dos olhos, também podem indicar um fechamento aí? Isso, então assim, esse inchaço, né, que é um inchaço bem deformante, deforma o rosto da pessoa, ele tem um nome técnico que chama angioedema. Tá. E o popular edema de glote nada mais é do que o angioedema na laringe, na glote. Então eles são, vamos dizer, locais diferentes do mesmo acometimento. Para nossa sorte, a maioria das vezes, quando você tem um, não implica que você vai ter o outro. É muito mais comum você ter um angioedema na pálpebra ou nos lábios do que na língua e na glote. Tá. Mas se junto, então, por exemplo, imagina um cenário que o paciente tomou um medicamento, em 10, 15 minutos ele começa a sentir um mal-estar, uma coceira, uma erupção, começa a inchar, perder a voz, ficar rouco, falta de ar. Opa, aí sim. Entendi. Mas o inchar da pálpebra, o inchar do lábio, em geral, dá para fazer as coisas com uma calma um pouco maior. E você comentou aí 15 minutos. A gente sempre fica atento à questão do tempo, né? Sempre uma reação alérgica, ela vai ser imediata? Ótima pergunta, cara. Eu sempre digo quando eu venho aqui que dar entrevista pra Carol é fácil e difícil. Primeiro que ela já sabe as respostas, mas segundo que ela faz perguntas muito inteligentes. Para, né? não sei resposta. Não, é real, é absolutamente eu estudo, real. mas eu não sei resposta, ela estuda não. pra danar, né? Então é o seguinte, a gente até classifica as reações a medicamento em imediatas e não imediatas. Tá. Pelo tempo de aparecimento e pelo tipo de manifestação clínica. As mais graves, rápidas, que podem acarretar, por exemplo, uma anafilaxia, um choque anafilático, sim, são nos primeiros minutos, até em geral 1 hora após a exposição ao medicamento. Mas existem reações bastante complexas e às vezes muito graves, até com risco de óbito, que aparecem no 3º, 4º, 14º dia do uso do medicamento e que são de instalação insidiosa. Jura? Exatamente. Por isso que a gente sugere: procure seu médico. Agora, aquela rápida que pode te matar em minutos, é a de minutos. A de 14 dias pode te matar em 1 semana, ou seja, dá para você procurar com uma calma maior. É isso que para o paciente é difícil. Então, na dúvida, procure seu profissional para te dar uma assistência. E pensando até nessa questão, a gente está falando de antibióticos, mas podemos falar dos outros, já colocando tudo no pacote. Quando há, então, essa reação, ainda que demore um pouco, necessariamente precisa afastar esse medicamento do paciente. Isso, você tinha colocado até no começo e eu me esqueci. Uma coisa muito importante, você tem um medicamento que é de uma classe e você tem, às vezes, a família daquela classe, né? Então, daquele medicamento. Então, por exemplo, a amoxicilina, ele é uma penicilina sintética. Tá. Né? Agora, o paciente que apresenta uma reação à amoxicilina, ele tem que ter atenção primeiro. A amoxicilina não vai estar sempre com esse nome. Às vezes, você, numa marca comercial, ela vem com um nome de venda, um nome comercial, e que o nome está escrito abaixo, é o que está aqui como princípio ativo. Então, o paciente tem que ter atenção com aquilo. Mas, às vezes, tem uma família maior do que só aquele. Por isso que a orientação, aí no caso, sim, por um especialista em alergia e imunologia, para te dizer que família você deve excluir, e às vezes você também não precisa excluir a família inteira. Isso exige uma investigação que é, às vezes, complexa e até um pouco demorada, é fundamental. Tá. Porque tirar só aquele pode ser insuficiente. E tirar todos da mesma família pode ser excessivo. Então, cabe uma investigação e isso progrediu muito nos últimos anos. E tem que colocar na balança, né? Porque muitas vezes não vai ser, então, uma reação alérgica tão severa, mas que aquela criança ou aquele paciente precisa daquele medicamento. Exatamente. Porque senão ela vai ter outro problema. Não tem dúvida, existem situações nas quais a gente usa o medicamento que até causou alergia, porque a doença de base a ser tratada com aquela medicação é mais grave que a alergia que o paciente teve. Então, se você consegue manejar a alergia, você trata a doença com a melhor opção. Então, tem tudo isso na mão do especialista, por isso que é imprescindível procurar, né? Vamos falar de outros, então? Claro. Escolhe. Qual é o outro muito comum? Na verdade, assim, eu diria que, pelo menos em população brasileira, mais comum medicamento citado como causador de reações, e aí eu vou usar o angioedema que a gente conversou há pouco como exemplo, e a urticária, são os analgésicos e anti-inflamatórios, como, por exemplo, aqui estão listados a dipirona, ácido acetilsalicílico, diclofenac, acho que o ibuprofeno está ali na ponta. São comuns. Eles são comuns na forma de agir. Quando a gente toma esses medicamentos, eles agem no nosso corpo por uma forma semelhante, de modo a aliviar a dor, a inflamação e a febre do paciente. Então, eles agem de uma forma comum, mas eles não são necessariamente quimicamente iguais.
Certo, mas todos eles podem, então, trazer reações alérgicas, mesmo sendo medicamentos do nosso dia a dia. Exatamente. E tanto é que são a classe mais comum. Quer dizer, a gente chega numa farmácia, alguns desses medicamentos estão na gôndola próxima ao shampoo. Quer dizer, você não precisa nem de receita e nem pedir para o balconista. E aí você vai para casa, toma e tem uma reação. Então, assim, pode acontecer? Sem dúvida pode. Não é no primeiro uso, você usou N vezes na vida e, de repente, aquilo aparece. O que fazer? Pare e procura a sua assistência. Por quê? Porque tem esse risco, de repente, a primeira reação foi com dipirona. Ah, dipirona me deu um problema. Não tem problema, desta vez vou para ibuprofeno. Tá. E a segunda reação pode ser pior do que a primeira. Então, cabe procurar assistência para ser orientado após a primeira reação. Agora, falando um pouquinho da junção desses medicamentos. Normalmente, claro que o ideal é que a gente converse com o nosso médico antes de fazer uso de qualquer um deles, né, gente? Ainda que sejam alguns princípios ativos que a gente até esteja acostumado e que a gente tem em casa e que a gente compre sem receita. No entanto, quando a gente vê um quadro ou com uma febre mais alta, e agora a gente está numa situação que isso já traz indicação até da questão da pandemia e tal, quando a gente observa todo esse cenário e a gente tem o remédio lá em casa, a gente usa. E aí, unir dois medicamentos que podem ser conflitantes pode ser perigoso, certo? Pode. Na realidade, pode ser perigoso, em especial, porque dependendo de que reação o paciente teve, se a gente usar os analgésicos e anti-inflamatórios como exemplo, quanto maior a dose, pior a reação. E às vezes ele acaba somando dois. Entendi. Então, algumas das reações mais graves que eu atendi na vida por anti-inflamatórios foi em pacientes nessa circunstância. O cara estava com uma dor e febre ao mesmo tempo e ele tomou logo dois. Primeiro que às vezes o paciente não sabe que são dois parentes. E ainda tomou os dois, somou o efeito e a reação foi ainda mais grave. Já tem perguntinhas do público, falei, já estamos no tempo. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Wanda, um beijo pra você. Estou com uma alergia no braço que vai e volta. Quando coça muito, eu passo álcool e arde. Porém, depois melhora. Posso fazer isso? Ai, ai. Esse é o popular, Wanda. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca. Mas eu, sinceramente, não recomendo. Você sabe que, sem saber que erupção é, de cara, né? Eu diria o seguinte, o álcool, ele dá uma sensação de alívio, ele dá uma leve anestesiada na lesão, e na sensação de coceira, mesmo que às vezes não tenha uma lesão, você sentiu coçar, você passa o álcool, alivia, ele dá uma refrescada. Tá. Só que álcool resseca a pele e muito. E pele seca por si só é uma causa de sensação de coceira. Então seria dar um passo à frente para dar dois atrás. Entendi. É o oposto do que a gente gosta na vida e medicina principalmente. Então, álcool não é uma boa estratégia. Tem uma sensação dessa, puxa, eu vou passar em algum colega, eu marquei, mas eu não consegui ainda. Use hidratante enquanto isso, porque também engana, talvez não tanto e não imediato, mas você não dá esse ressecamento à pele que o álcool causa e pode ser problemático. Quando a gente fala até de reações alérgicas, pensando em medicamentos ou até em contato mesmo, tem muita gente que tem do ar, né? Do pólen, coisas que passam uma vida inteira e não conseguem descobrir de onde é, né, doutor? Às vezes acontece. Agora, o mais comum são esse acometimento de pele cutânea, assim, que a gente percebe mesmo que tem lesões na pele, ou bolinhas, ou uma coceira. A gente tem que lembrar que a pele, junto com o trato digestivo, que hoje também está super em alta, são os dois maiores órgãos do nosso corpo e que incluem sistema imune em toda a sua extensão. Tá. Então, na realidade, como tudo que tem, entre aspas, imunidade ativa, vai ter, às vezes, os seus percalços, os seus problemas. Então, é mais fácil a gente ver, sentir, etc., erupções na pele do que em outros lugares, até porque ela é muito extensa e tem um monte de resposta. Mas eu diria para você que eu brinco que falo consultório de alergista, ele tem movimento o ano todo, porque na realidade, no período outono e inverno, os quadros respiratórios dão mais trabalho. Nessa época que nós estamos agora, os cutâneos dão mais trabalho, depende da época, porque são sazonal mesmo. É o ano inteiro, então. Tá. Exatamente. Aí. Vamos lá para a perguntinha do público, quem escreveu para a gente na tela. Obrigada, Gabi, um beijo. Tem algum exame que podemos identificar possíveis alergias a medicamentos? Então, Gabriela, a pergunta é excelente, é uma das perguntas mais feitas em consultório mesmo. Não há nada que substitua uma boa história clínica tirada pelo médico. E eu te digo pelo seguinte, primeiro, de saída, eu já antecipo que, independente de que medicamento nós estamos falando, não existe exame de laboratório decente e confiável para diagnóstico de alergia a medicamento.
Tá. Nenhuma alergia e nenhum medicamento, o exame de laboratório é fidedigno. E mesmo independente disso, existem testes na pele e tal, a gente tem todo um algoritmo de investigação, mas esse algoritmo, ele é escolhido baseado na história que o paciente conta. Tá. Então, o paciente que chega com história de suspeita de alergia a medicamento, é consulta de, mas chutando muito baixo, 30, 40 minutos, porque a história, o detalhamento de que manifestação teve, esse intervalo de tempo que nós já discutimos, etc e tal, como tratou, como melhorou, é isso que indica o teste subsequente. Tá. Porque ele fala, vou fazer os exames aí, eu vou no alergista, não vai ajudar. Não vai ajudar. E agora pensando nessa questão dos testes, a pessoa, por exemplo, nunca manifestou nenhuma reação alérgica. Ela vai lá e faz esse teste que tem vários componentes, enfim, alimentação, tem até, né, de vários alimentos. Se ela nunca manifestou reação alérgica, o teste vai acusar que ela pode ter alergia no futuro? Ele pode. Assim, teste alérgico, ele indica, tanto faz, se eu estou falando de exame de sangue ou teste na pele, ele indica o que a gente chama de sensibilização alérgica, ou seja, o paciente reconhece aquela substância como não sendo dele. Tá. Ele manifesta clinicamente alguma coisa quando exposto àquilo lá? Depende. Então eu sempre conto para os pacientes que eu tenho, eu, Marcelo, pessoa, eu sou um alergista alérgico, eu tenho rinite e asma. E eu tenho testes positivos para amendoim e camarão. Se alguém quiser me trazer aqui, temos sempre um momento culinário, comer um bobó de camarão com paçoca, eu como aqui e mostro para vocês que não acontece rigorosamente nada. Entendi. Então, assim, não comece pelo teste, Entendi. porque você vai se confundir e vai fazer exclusões desnecessárias. Então, nesse caso, deu que você pode ter, no entanto, nunca E eu estou falando de teste de mais de 10 anos atrás. Isso é interessante, então, assim, hein, gente? Então, a gente vive uma vida... na bolha para nada. Né, abrindo mão de muita coisa e, de repente, nem não vai precisava. ter. Muito Exatamente. bom. Tem perguntinha do público já, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Daniela, um beijo pra você. Tenho alergia nas costas, tomo medicamento e passo pomada. Mas depois de um tempo, volta. Pode ser alergia a algum alimento? Então, Daniela, é altamente improvável. Eu falei há pouco, em medicina não tem nada que é nunca nem sempre, mas quase que a palavra nunca pode ser aplicada, assim. Erupção que volta sempre no mesmo lugar, raramente é algo ingerido. Ah, é? É. Porque a resposta imune, ela se você reconheceu aquilo como estranho, a resposta imune, nosso sistema imune está circulando a todo momento. Você vai ter reação em lugares diferentes, em momentos diferentes. Existe uma exceção nesse contexto, que é com medicamento e não alimento, que existe um tipo de erupção a medicamento, também é um tipo único, que chama erupção fixa a medicamento. Toda vez que o paciente volta a usar aquele medicamento, a erupção volta só naquele mesmo lugar. Entendi. É um negócio que até imunologicamente é difícil de explicar e de entender. Mas com alimento a gente não imagina que isso possa ser possível, deve ter uma outra causa envolvida aí. E às vezes a gente faz uso diariamente das mesmas coisas. Então, nesse caso, pode começar a investigação. O que também é uma outra regrinha, que essa sim tem exceções, mas... muito difícil um medicamento, por exemplo, ou mesmo um alimento, de uso contínuo, diário, ou praticamente diário, ser um causador de uma reação lá na frente. Porque o nosso sistema imune acaba entendendo aquilo como, ok, acho que aquilo já me pertence, eu estou vendo aquilo todo dia, né? Agora, em geral, a causa é por coisas de uso esporádico, que aí vale tanto para alimento como para medicamento, né? Entendi. A gente não vai ver nenhum adulto ter um choque anafilático tomando um copo de leite ou um sorvete. Mas vai ser com um camarão, uma amêndoa, um fungo. E a mesma coisa o medicamento. O cara toma o mesmo antihipertensivo ou o ácido acetil salicílico para afinar o sangue todo santo dia por 15 anos. Ele vai ter um choque anafilático amanhã? Não, por estes. Entrou alguma coisa ontem ou hoje mesmo que você não percebeu. Entendi. Tenho mais duas perguntas. Uma da minha diretora falou da questão dos tecidos. Então, a gente já falou aqui de urticária, acho que inclusive com você. O tecido também pode trazer uma reação alérgica? Pode, mas aí é por isso que eu falo sempre que nada como tirar a história direitinho e poder examinar aquele paciente adequadamente. Por quê? Porque às vezes pode ser coisa do tecido, da cor do tecido, mas às vezes o tecido ele é um irritante da erupção que já estava lá. Ele não é o causador da erupção, mas sim, dependendo, como a gente comentou do álcool agora há pouco, ele mantém a pele mais ressecada ou deixa um pouco mais sensível, dá a sensação de coçar, vai lá o paciente põe a mão de novo e quanto mais coça, pior fica. Ele culpa o tecido, mas o processo já estava. Então, às vezes essa investigação não é muito simples, não. E é mais difícil, então, que seja através? É raro, mas pode, né? Em geral, é mais comum, por exemplo, pelas cores
utilizadas, e mais comum, por exemplo, a mesma cor que se usa em tinturas de cabelo, sapatos, às vezes em bolsas, pode estar em roupas, às vezes o paciente faz uma dermatite de contato por produto da tinta escura, é mais provável do que o tecido por si. Entendi. Mas possível é. Pra gente encerrar, não posso deixar ele sem fazer essa pergunta, a gente está no momento de vacinação. E tem muita gente, inclusive chegaram perguntas quando a gente falou a respeito do assunto há umas 2 semanas, da questão de grupos, então, de algumas pessoas que podem desenvolver uma reação alérgica se tomarem a vacina. Por que isso acontece? Na verdade, que grupo é esse? Hoje já dá para, né, até para que tenha um alerta, então, pessoas que fazem, que tenham que são os imunossuprimidos, né? Ou que fazem uso de alguns outros medicamentos. Como é que é isso, doutor? Porque eu acho que está todo mundo, né? Quem tem a expectativa de tomar, mas fala, puxa, e se eu tiver uma reação alérgica? De novo, a gente tem que separar 2 coisas, né? Em reação alérgica e reação adversa, como entre aspas, lato sensu, vamos dizer. Primeiro, para os imunossuprimidos, etc., pergunta para o seu médico. O imunossuprimido, em geral, por medicamento, ele tem um médico de referência, cheque com o seu médico como ele orienta. Mas o que todo mundo tem que saber é que nenhuma das vacinas que está sendo aplicada neste momento, e não é no Brasil, é no mundo inteiro, tem vírus vivo que pode te causar a doença. Então ninguém vai pegar Covid por tomar a vacina. Perfeito. Esse é um ponto que é importante, então para os imunossuprimidos esse medo não deve ter. E a outra coisa é da reação alérgica. Assim como o medicamento é um negócio imprevisível. E para nossa sorte é menos comum com vacina do que com medicamento. Isso é uma sorte dos seres humanos, eu diria. As vacinas que têm causado mais descrições de reação, e ainda assim são raras, são aquelas vacinas de RNA mensageiro que não estão disponíveis no Brasil ainda, que estão principalmente no hemisfério norte. De qualquer forma, o que a gente tem orientado? Pacientes perguntam e mandam mensagens, o que eu tenho falado? Se você tem uma história anterior de reação alérgica grave, você é o cidadão que não deve tomar nenhuma injeção, não é vacina de Covid, nenhuma injeção, virar as costas e ir embora. Você senta e fica em observação 30 minutos, por causa daquele intervalo que nós conversamos há pouco. Então, exato, às vezes a enfermeira já te deu tchau, você dá tchau para ela, mas você sai e senta na sala de espera. Drive-thru para paciente com história de anafilaxia não pode, aí não dá. O cara tem que parar e esperar, por quê? Se algo acontecer, ele está próximo da assistência e ele vai tratar a sua reação com sucesso. É reversível imediatamente. Exatamente. Tá aí, boas dicas, sempre quando ele tá aqui. Obrigada pelas perguntinhas. Dr. Marcelo A1, alergista especialista da ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Vou deixar o Instagram para vocês, que é o @ASBAI_alergia. @ASBAI_alergia. No Facebook, ASBAI Alergia. Vocês encontram todo o trabalho. Obrigada mais uma vez. Um ano lindo, viu, para você. Pra nós, dá um beijo naquela família, no Oswaldo Você também. João, Guga, Bruninho, ó, saudade de vocês. Até a próxima. Beijo, obrigada.